O Daniel Penine é conhecido pelas suas incríveis edições em seus vídeos, além do conteúdo que ele traz nos vídeos. Mas algo que vem me inquietando sobre as edições de Daniel Penine é que eu estava a pesquisar no YouTube como fazer as edições de Daniel Penine no Sony Vegas e nenhum vídeo mostrava isso, como era possível. Então eu vou te mostrar, por exemplo, esse vídeo que está aparecendo Daniel Penine. É um modo caverna. Você não tem propósito, não tem foco, não tem disciplina e a consequência no curto prazo é alegria, né? E esse outro eu é que fiz com o Sony Vegas. Sem o modo caverna, você não tem propósito, não tem foco, não tem disciplina e a consequência é alegria, né? Então é de mostrar passo a passo como fazer uma edição igual, não 100% igual a Daniel Penine, mas que segue a linha de Daniel Penine usando apenas o Sony Vegas. Muitos acham que isso é possível no After Effects ou no Premiere, algo do gênero, mas eu é de mostrar como fazer no Sony Vegas. Então já estou aqui no meu aplicativo Sony Vegas e primeiro eu baixei algumas imagens para começar o vídeo. E uma das imagens, uma pessoa que está a orar, é de escolher essa dessa moça, ficando aqui. E no vídeo da Daniel Penine, no vídeo tem por aí 8 segundos, então eu vou puxar até os 8 segundos. Até aqui tá bom, 8 segundos está aqui. Até aqui está bom, são 8 segundos, como podem ver aqui. São 8 segundos. Então o que eu vou fazer? Primeiramente neste vídeo eu hei de fazer alguns cortes. Então para fazer o corte eu hei de ver nessa barrinha aqui, que tem uns tracejados aí, como podem ver. Clico aqui nessa barrinha, então aqui eu marco, essa função aqui já vem desmarcada. Essa barrinha, como podem ver, então aqui eu marco aqui no Mask, marco e clico nesse quadradinho que está aqui embaixo, isso aqui é esse, clico nesse aqui, puxo para lá, então coloco um zoom para poder ver, para ficar mais fácil. Então aqui, primeiro vou mostrar como vai funcionar os cortes. Então escolho essa função aqui onde está escrito Anchor Create Tool D, como podem ver aqui, clico nessa opção, então o mouse, como vocês podem ver, já muda, já tem esse formatinho básico, então começo a fazer os meus cortes. Então aqui eu vou deixar um pouco mais rápido o vídeo, para não deixar. Como podem ver, já estou a finalizar o vídeo. O ponto inicial foi esse. Então uno todos os pontos que eu fiz, todos os pontos, esse ponto inicial, quando junto, como podem aparecer. Então clico, crio um PNG do coisa da minha imagem. Então se eu for a clicar aqui, posso mexer, como podem ver ali na tela. E me desculpem pela qualidade da tela, aqui estou a usar um preview automado porque o computador é computador fraco. Não dá para colocar uma qualidade altíssima. Então se você é bom de Photoshop, então pode fazer isso daqui no Photoshop, facilita um pouco. Então se você entende um pouco de Photoshop, já é mais fácil usar isso no Photoshop. Eu também estava a assistir alguns vídeos do Lebo, diz que é Leb, se não me engano, que diz que edita vídeos para o Daniel Penine. Ele falou no vídeo que essa edição que ele faz em Daniel Penine pode lhe dar por aí cerca de 100 reais a 1000, se não me engano, só por minuto no vídeo. De fato isso é possível, mas somos a considerar que isso é possível quando você tem a oportunidade ou chance de fazer isso. Então, por exemplo, eu estou há 4 anos a editar vídeos e como editor basicamente só comecei a trabalhar há pouco tempo, mas não consigo fazer tudo isso por ano. Então eu acho que tem a ver com oportunidades. Esse tipo de vídeo você também tem que pensar. Se você quer editar um vídeo que leva muito tempo a fazer um trechinho ou algo do gênero, então mudando de assunto, vamos continuar para o vídeo. Mas depois de fazer o corte, como podem ver aqui, nós vamos ver, porque a ideia é imitar esse vídeo, como podem ver aqui. Colocar o modo. Como podem ver, então agora nós podemos fazer o quê? Então vamos vir aqui no Media Generator e vamos descer até no Titles e Tests. Então escolhe aqui a primeira opção. E para você que está a usar, por exemplo, 14 ou 15, basicamente são as mesmas funções, então não fique perdido. Então aqui eu vou escrever modo
caverna. Depois de escrever o modo caverna aqui, vou clicando até marcar, vou clicando, fazer isso aqui, marcar todo o texto, colocar em negrito e modificar o tamanho, por exemplo, pode ser para 22. 22 tá bom. Pode ser 22 e posso até colocar um shadow, uma sombra, vir aqui na sombra. Então, para você que está usando o Vegas 14, pode estar um pouco diferente aqui nas funções. Depois de não aparecer essa tela desse jeito, aparecer uma tela, mas procura na internet como colocar sombras e tal. Vou escolher a cor da sombra, posso vir aqui, escolher logo a cor branca. E aqui eu posso escrever 0, aqui também 0 e marco, como podem ver aqui na tela. Já crio um tipo de sombra, então espero diminuir um pouco o brilho das sombras. Vou diminuindo aqui, coloco uns 150 aqui, espero uns 160, está bom, 160. Então 170 está bom, o modo caverna, como podem ver, está a brilhar. Depois de colocar o modo caverna, colocar uma sombra para ter aquele brilho como está no vídeo da Daniel Penin, porque tem um brilho assim. Depois de colocar o modo caverna, como podem ver aqui, podemos ajustar a imagem. Vamos ajustar a imagem, colocar assim, e vamos também aumentar um pouco o tamanho para uns 24 e vamos posicionar daqui, esse lado de cá, está certo. Então, como podem ver aqui no vídeo, depois temos Sem o modo caverna, você não tem no modo caverna, como podem ver depois, o Daniel coloca um X. Então para fazer esse X aqui podemos fazer como podem ver, um X que não está 100% reto, um X torto mesmo. Então nós vamos aqui no Media Generator, vamos aqui no Solid, vamos escolher essa cor vermelha. Então vamos adicionar a cor vermelha, vamos diminuir para 8 segundos porque o vídeo tem 8 segundos. Vamos entrar nesse quadradinho aqui, vamos entrar aqui para poder aceder a nossa telinha. Depois de aceder a telinha, nós vamos clicar nesse triangulinho, quadradinho, será que está aqui embaixo. Vamos colocar no Mask, como sempre. Depois vamos escolher essa opção, esse retângulo aqui, vou Square Mask, esse retângulo. Vamos escolher o retângulo, vamos marcar, vamos clicar, vamos escolher o mouse marcar. Vamos criar uma linha muito. Podemos apertar 2 vezes com o mouse direito para até clicar essa opção. Depois vamos dobrar, como podem ver, vamos ajustar, então essa parte eu posso fazer ficar rápido no vídeo. Depois de fazer isso, vamos fazer uma cópia. Vamos aqui duplicar, aqui vamos criar um duplicate. Depois esse duplicate aqui vamos inverter assim. Nós já criamos o nosso X, como podem ver. Então o que eu faço? Eu aqui vou criar uma nova camada. Vou inserir uma nova trick para vídeo. Então o que eu faço? Eu copio isso daqui, como eu vos disse. Copio, faço um paste aqui. E aqui vou criar um novo copy. Não posso criar uma referência original, porque se eu crio uma referência original, ele vai modificar a antiga sempre que eu tiver a modificar a original. A nova que eu copiei. Então crio aqui mesmo. Então, depois de fazer isso, como podem ver no vídeo, temos um brilho nesse style. Então para fazer esse brilho é assim, nós vamos vir aqui no vídeo FX e vamos procurar, por exemplo, em default. E aí é um default significa desfocar, o desfoco. Só que tem inglês, então eu não sou bom em inglês, então me perdoa. Como podem ver, já está aparecendo um default. Então aqui eu vou preencher aqui no Bloom Tear Sword, eu não sei bem, Fresh Sword, não sei bem o que significa. Coloco até no máximo, vou aumentando para lá no Radiance, aumento para reduz um pouco até criar então já nos dá aquele brilho que nós queremos. Então aqui, como vocês podem ver, já fizemos o nosso X.
criar esses... Não tem foco, não tem disciplina e a consequência Como podem ver no vídeo, temos essa parte onde vem aqui, por exemplo, disciplinas, propósito e foco, e está dentro de umas bordas. Então, para isso, nós tínhamos que criar as bordas primeiro. Eu repito, se você tiver um Photoshop, pode fazer isso como está fazendo. Então, para fazer essas bordas, vem aqui no Media Generator, aqui no Solid, escolho um white, fundo branco mesmo, tá bom? Então, vem aqui, clico, abro essa telinha e clico aqui embaixo e mask. Depois crio um quadradinho. Crio um quadradinho. Então, se eu quiser fazer coisa, um quadradinho com bordas, eu venho, clico, escolho essa opção, depois clico aqui e clico exatamente aqui. Pode fazer isso. Posso fazer isso aqui, puxar essa parte. Não podem ver, estou a criar uma borda. Não está perfeita como borda que está ali, mas deixa eu reduzir a qualidade porque está a ficar lindo, como podem ver. Se você tiver uma máquina boa, não terá problema. Isso está acontecendo na minha máquina porque esse computador é péssimo, é ruim. Então faz todo sentido. Então, para evitarmos esse tipo de situação de constrangimento, vamos ocultar essa parte, ocultar essa parte e ocultar a parte do modo caverna. Vamos ficar só com a imagem agora, para ter que evitar a lentidão também. Então vamos fazer cópia dessa camada, ou aliás desse fundo branco. Copio o fundo, então o que eu faço? Depois de copiar o fundo branco, eu mudo, venho aqui no FX, venho aqui no GFX, aqui nessa partinha aqui onde está escrito FX, algo do gênero. Não esse FX aqui, clico aqui, depois venho aqui para escolher a cor. E eu vou buscar uma cor, um castanho, um roxo, um green. Posso levar, sim, essa camada. Então, copio a camada que eu vou utilizar a próxima vez. Então, venho aqui e reduzo um pouco essa camada, reduzo e começo a ajustar. Como podem ver, quanto mais reduz reduzo a camada e ajusto para me criar aquelas, para eu colocar um fogo, para ter aquela sensação de como se tivessem bordas brancas. Então aqui, depois de reduzir, como podem ver, tem umas bordas brancas, não tão perfeitas como... Então se você tiver um Photoshop, pode fazer isso de forma mais simples possível. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou editar aqui no defoco, escolher para um arrasto para o meu background branco. Então ele fica assim, então puxo aqui para 100%, depois reduzo até me dar aquele tipo de brilho. Então o que eu faço aqui, para não ter que andar a fazer isso de novo, eu venho aqui e eu oculto essa tela. Depois de ocultar, venho aqui aqui em cima, à frente da tela, aqui onde vem essa coisa de salvar, clico aqui e crio uma nova imagem. Salvar, tá bom, tá certo. E ele me criou o quê? Uma imagem, se senta como se fosse um PNG. Ele criou um PNG daquele projeto que eu vi. Ele cria um PNG daquele projeto. Então o que eu faço? Apago isso e apago isso daqui. Por que eu faço isso? Eu faço isso por dois motivos. O primeiro, para não me levar muito tempo a fazer mais novas câmeras, porque nós, como podemos ver, temos propósito, foco e disciplina no vídeo de Daniel Penino. Então, para eu não levar muito tempo a ter que fazer background por background, então eu faço uma screenshot daquilo. Oculto tudo e ele, quando faz screenshot, o próprio VH, ele já assume que aquilo ali é como se fosse um PNG que eu criei. Então essa é a imagem, eu arrasto a imagem, coloco daqui. Então eu já minimizo o meu esforço, porque eu já tenho. Então devo aqui a imagem, como podem ver, arrasto. Então posso colocar para visualizar aqui e eu arrasto aqui para cima, tá bom? Aqui depois que eu faço a mesma imagem,
Crio uma cópia aqui em cima. E crio uma outra cópia. Crio uma outra cópia aqui de cima. Então crio cópias. Como podem ver no vídeo daí temos disciplina. Então a disciplina está acima do propósito. Vou escolher essa daqui, arrastar para cima. E diminuir um pouco a disciplina. Porque a disciplina está exatamente aqui. E já tenho o foco. Só coisa de fazer um PNG, arrastar e tal. Ajuda também para quem está usando um computador fraco como o meu. Vai entender o porquê disso. Posso até colocar foco daqui. Ficar tão idêntico também, não ficar uma cópia desastrosa de Daniel Penny. Então aqui também posso ajustar. Esse daqui eu colocar aqui, por exemplo. Não parecer uma cópia de Daniel Penny, senão Daniel Penny ainda me processa. Então posso deixar assim. Então, depois de fazer isso, o que eu posso fazer? Posso simplesmente ocultar esse. Depois de ocultar isso daqui, vou ocultar para não pesar muito o meu computador, para ficar mais lento. Então eu copio aqui o modo caverna, copio, venho e guardo aqui o modo caverna. Uma cópia do modo caverna, claro. Depois modifico, escrevo propósito. Depois ajusto, faço uns ajustes bem bonitos para ficar mais suave, mais lindo. E como podem ver, o modo caverna esse já tem aqueles efeitos de desfogo. É por isso que tem esse tipo de brilho. Depois de fazer isso, como eu ocultei todos os meus takes, só fiquei com o take onde está escrito o modo caverna e a borda que eu criei. Para o meu computador não ter que estar a congelar sempre que eu estar a meter muita coisa, então eu faço screenshot, que é faço um save snapshot, que é crio um PNG desse projeto. Clico aqui, isso agora é com 62. Então eu apago esse take e esse, no lugar aqui desse take, eu copio logo o take de propósito, já vem com as próprias escritas. Então o que eu faço? Eu poderia ter um take que tem a própria borda e também poderia ter um take que tem as escritas propósito, embora por não tenha sido, mas é um teste isso aqui, então você vai fazer suas modificações aí. Então eu faço isso daqui, isso me facilita muito na hora de estar a ver o que eu estou a fazer, porque o computador corre risco de congelar, porque é um computador péssimo. Então eu faço tudo para quem tem um computador péssimo. Quem tem um computador bom não precisa estar a fazer isso, porque não há necessidade, eu estou a fazer para estar a poupar o desempenho do computador. Então aqui eu vou ocultar essa take e vou mostrar essa que vou escrever disciplina. Então faço de novo, ok? Copio aqui o modo caverna, texto do modo caverna e faço um paste aqui. Depois de fazer isso, faço um ajuste. Então aqui, em vez de escrever modo caverna, escrevo disciplina. Você vai sair daqui a usar Vegas, Sony Vegas e parar de dizer eu não sou bom porque eu uso Sony Vegas. Eu não posso ser um melhor editor do universo porque eu uso Sony Vegas. Não, é possível fazer tudo no Sony Vegas. Mas já consigo também ser uma pessoa, entender um pouco sobre Photoshop, porque se você entende o básico do Photoshop, isso te ajuda muito a ter que criar esse tipo de dinâmica na edição. Então, é um conselho que eu dou. Então, depois de fazer isso daqui, faço o mesmo para não ter que sobrecarregar o meu computador, porque eu conheço o meu computador sem o meu carregador é fraco. Então, faço um screenshot e só crio uma imagem. Aqui vai aparecer uma imagem 63. Então, apago esse daqui. E no lugar desse coloco esse aqui. Então, para não ter que ter muitas tags, quando mais tags eu tiver no meu software, mais o desempenho do computador será necessário. Então, o meu computador, como não tem um desempenho bem nice, eu conheço o meu computador, então faço isso daqui. Então, vamos fazer de novo para outra coisa. Então aqui já vou deixar ficar rápido para não ter que ficar um pouco chato. Como já terminei agora, já podemos visualizar tudo ao mesmo tempo. E como podem ver, está aqui tudo, só tenho que ajustar aqui para do foco. Posso ajustar também ao propósito. Como podem ver, assim que eu visualizei tudo, o Vegas está a ficar um pouco mais puxado. Basicamente eu coloquei tudo, quase tudo que tem no Daniel Penny. Então só falta um único detalhe que é a parte essa parte em que aparece alguém a sorrir. Então essa parte aqui vamos fazer como? Vamos fazer basicamente o mesmo que nós fizemos para a pessoa que está a rezar. Vamos fazer uns cortes. Então essa parte aqui eu vou adicionar uma foto, vou fazer uns cortes, então vou deixar muito rápido para não ficar muito, o vídeo não ficar mais longo do que já é.
Como podem ver, já fiz aqui os cortes da personagem a sorrirem. Essas imagens aqui são encontradas na Google, então você pode pesquisar lá. Mas ainda faltam alguns detalhes aqui. Como por exemplo as setinhas, como podem ver. Isso aqui, temos aqui as setas. Mas eu acho que não, vamos deixar sem colocar as setas. Para vocês terem ideia de como funciona isso no Sony Vegas. Para não ter mais que reclamar, dizer não, o Sony Vegas não faz isso, então eu não quero mais editar vídeos. Então agora, como podem ver, no início tem uma transição em que a imagem da pessoa a rezar o modo caverna aparecem de baixo. São as primeiras coisas a aparecem de baixo e sobem. Então é que eu vou fazer uma contabilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chego cá, tu curto com S, clico S curto. Também eu corto aqui no modo caverna. Então depois de fazer isso, o que eu faço? Eu venho aqui no Video FX. Então aqui eu pesquiso Mocha. Então vou selecionar o S-Blue Mocha. Para você que não tem essa função, porque eu tenho certeza que você pode até não ter essa função aqui. Se você tiver, ainda bem. Então eu deixar no link da descrição o nome dos plugins que você pode instalar no Sony Vegas. É fácil de instalar, você só baixa, instala os plugins, eles já vem aqui mesmo mostrar os plugins. Então se você não tiver, por exemplo, o S-Blue Mocha, é deixar os nomes dos plugins que temos o BCC e o Safira. Então você instala um deles e vão aparecer esses plugins para quem não tiver. Então depois de fazer isso, eu arrasto o efeito e coloco daqui. Então eu venho aqui no Shift Y e clico nessa coisinha temporária chamada Animate para poder animar. Então eu puxo esse quadradinho para o final e deixo aqui. Então puxo para lá essa parte de Shift Y. Então como podem ver, a imagem começa de baixo. Então ele nos dá para diminuir a qualidade, como vos disse. Deixa eu ocultar outras coisas para não ficar mais lento do que já é automático. Então, como podem ver, não está bem. A imagem começa daí, só que eu quero para a imagem começar de lá de baixo, a imagem começar muito lá no fundo. Então eu venho aqui para mexer. Então o que eu faço? Eu arrasto esse quadradinho para o final, porque esse é o quadradinho original. Então eu venho até aqui. Então o que eu faço? Aqui eu marco aqui só para mexer em cima e embaixo, para não ter que mexer tudo. Então eu puxo para baixo, puxo para baixo. Então a imagem desaparece. Então o que acontece? Deve ser feito assim. Então deve ser feito assim, está como se estivesse aparecendo. Então eu faço o mesmo para o modo caverna. Só que no modo caverna eu vou colocar o meu corner. Coloco o efeito primeiro, marco aqui. Faço basicamente o mesmo e também faço o mesmo também aqui, depois daqui, aqui depois faço o mesmo. Então começo a navegar. Então desse efeito, como podem ver, a transição da imagem de modo caverna como se não estivesse bem sincronizado. Então desse efeito um pouco bonito, esse efeito de como se não estivessem juntos, e de fato não estão juntos. Então desse efeito, depois de fazer isso, o editor Daniel Penina, ele faz um zoom. Logo quando chega aqui ele faz um zoom pequeno, suave mesmo. Dá para fazer. Então vamos colocar esse efeito só para ficar um pouco mais bonito. Faço um zoom assim, depois arrasto para cima, depois copio isso daqui e faço o mesmo no modo caverna. Vou de copiar, coloco essa mesma transição aqui no modo caverna. Então vou puxar um pouco para não parecer igual. Como podem ver, criei um efeito como se o modo caverna estivesse a vir para aqui, também a voz estivesse a vir para aqui. Então o que eu fiz basicamente eu copiei, eu criei um efeito aqui no final, um efeito de zoom, de movimentação da fotografia. Movimento a fotografia para frente e para cima. E faço uma cópia desse tal movimento para o quê? Para a TC onde está escrito modo caverna. Depois de fazer a cópia, faço uma modificação. Eu aumento um pouco o zoom, um pouco. Depois puxo um pouco para cima. Então ele já não fica como se fosse a mesma coisa. É como se o modo caverna estivesse a vir para aqui e a foto estivesse a vir para aqui também, mas de forma não sincrona. É como se um estivesse a vir mais rápido do que o outro, que nesse caso é o modo caverna. Basicamente eu copiei a transição, o movimento da imagem da foto original com o do modo caverna, porque eles têm basicamente a mesma resolução. Então se a foto e a imagem não tiver a mesma resolução, então não vale a pena copiar, porque vai dar um efeito estranho. Então por isso você faz logo diretamente manualmente. Então depois de fazer esse efeito, vamos calcular, por exemplo, umas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
escolho 10 vezes, depois clico aqui e marco aqui onde vem essa chavinha, assim, esse cursor. Marco o cursor. Depois de marcar o cursor, clico em 2 vezes no mouse, aparece esse quadradinho. Faço o mesmo para aqui, clico 2 vezes no mouse, aparece o quadradinho. Depois de criar esse, conto 10 vezes também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clico de novo aqui. Depois aqui eu venho e faço isso daqui. Assim. Eu copio esses quadradinhos, esse trecho ou esse trecho, não sei como se chama. Não sei como aqui se chama. E venho aqui e colo aqui mesmo, no mesmo trechinho. Só que eu faço, eu aumento um pouco, vai ficar um pouco diferenciado, um pouco, e me dá o que? Me dá essa transição. Me dá essa transição. Depois já tenho esse efeito básico, bonito, então já não justifica fazer uso vega, não posso fazer isso. Depois de vir no propósito, o Daniel Penino, o que ele faz? Foco, não tem disciplina e Eu venho até aqui no propósito, eu faço o que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marco, depois conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clico de novo. Depois o que eu faço? Eu arrasto a tela para lá. Então eu faço isso daqui. Isso daqui. Então primeiro eu venho aqui e vou contar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copio. Depois venho aqui na imagem e copio essa última tag que fiz aquela modificação. E faço um paste. Depois de fazer um paste, eu aumento um pouco o zoom para cima e ao lado. Então ele me dá o que? Esse efeito aqui, esse efeito aqui, esse efeito aqui, esse efeito aqui. Eu aconselho, por exemplo, se você quer mexer muitas imagens ou fotos, algo do gênero, eu te aconselho sempre a usar imagens da mesma resolução. Depois de fazer isso, faço o mesmo procedimento de novo, mais para cima. Então aqui eu vou deixar o vídeo mais rápido para não ter que... Para que o vídeo não possa te deixar mais chato do que já é. O vídeo é chato, não posso deixar o vídeo chato. Como podem ver, já fiz as transições aqui. Depois de fazer isso, então eu oculto esse take, faço esse take ser visível. O take de xixi, eu corto daqui o xixi. Agora já quero fazer essa animação sem o modo caveira. Então depois disso, agora vamos mexer o nosso querido xixi. Para mexer o nosso xixi é bastante simples. Vamos primeiro nessas primeiras vezes. Aqui no meu xixi, eu clico 2 vezes no mouse aqui embaixo, crio uma nova camadinha. E 1, 2, 3, 4, 5 aqui no meio. Crio uma nova camadinha, apago essa daqui. E aqui o que eu faço? Aqui eu marco primeiro esse primeiro X aqui, marco. Oculto o X. Faço o mesmo, oculto esse X. E aqui eu oculto essa parte. Então dá esse efeito aqui, esse efeito de criar um X. E o que eu faço agora? Eu venho aqui e faço uma cópia de basicamente tudo isso, todos esses quadradinhos, eu não sei como chamar, ou esses cursores. Depois de fazer a cópia, venho aqui e colo as cópias. E também vou fazer essa cópia, a primeira cópia exata. Colo. E de fato também vou fazer a última cópia. E colo aqui. Dá um efeito assim. Depois de fazer essas mudanças aqui, apago. Depois de apagar aquele background vermelho que eu já tinha, faço uma cópia desse daqui de baixo, para não ter que fazer todos esses procedimentos para esse de baixo. Então coloco no desfoco
minimizo esse, deixo mais ou menos por aqui. Tá bom, assim reduz um pouco, cria esse efeito de desfoco. Cria esse efeito de desfoco. Agora nós vamos fazer com que o propósito apareça. Então vamos habilitar o nosso propósito. Depois de habilitar o nosso propósito, o que nós faremos aqui? Nós iremos vir aqui nas transições. Nós iremos, por exemplo, podemos escolher uma dessas transições. Por exemplo, essa transição pode funcionar. Coloco essa transição. Então depois de colocar essa transição, deixa de reduzir. Nós iremos ver o efeito que essa transição vai criar esse efeito. E o que nós vamos fazer? Nós sabemos que nossa imagem começa a funcionar a partir daqui, desses segundinhos. Então até aqui, onde nossa imagem começa a funcionar. Então eu hei de vir a partir daqui, que é o meu ponto estratégico, meu ponto inicial. Reduzo isso daqui. E quando até 10, a partir daqui faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Até aqui. Faço isso daqui. A partir daqui. Aqui é onde a imagem começa a subir. Então eu faço isso aparecer a partir desse instante. Posso puxar um pouco. Então puxo até aqui. Então crio esse efeito de... Então o que eu vou fazer aqui? Obrigatoriamente tem que ajustar a imagem. Então tem que ajustar essa imagem. Então essa imagem vai ter que ficar exatamente aqui. O propósito fica aqui. O meu propósito fica até aqui. Então o que eu faço? Primeiramente eu sei que o meu propósito está aqui. Então marco aqui e volto para os primeiros segundos. Então o que eu faço? Eu venho aqui e começo a verificar. E venho aqui e começo a verificar o propósito aparecer. Não sei se estão a conseguir ouvir o que estou a falar. O som está a ficar muito baixo. Então o que eu faço? Eu reduzo de acordo com a imagem. Reduzo aqui. Então ele dá um efeito de como se o propósito em si estivesse a aparecer. Então venho aqui, ainda continuo a ajustar a imagem. Marco aqui e reduzo a imagem. Estará bem. Então eu reduzo o tamanho da imagem quando a transição está a ser feita. Então dá esse efeito. Cria esse efeito. Eu posso ajustar aqui essa camada de zoom até exatamente aqui, que é o penúltimo quadradinho de tração entrar. Então aqui eu faço isso daqui, reduzo um pouco, tá bom para acompanhar a imagem. Então fica aqui. Então, agora para acompanhar todas as transições aqui temos, depois temos este tick que já muda de posição. Então aqui marco aqui, crio uma nova performance, puxo um pouco, faço um zoom básico, só para o lado, faço um pouco para o lado. Então aqui repara aqui que no início temos que reparar o cabelo, o ombro onde que está. Então tem que haver sempre essa diferença, não importa se formos fazer o zoom, mas tem que haver essa diferença para não parecer coisa. Então aqui tem que aumentar um pouco o zoom. Aumentamos o zoom para que haja sempre essa diferença de formato. Então o que acontece? Acontece que ele faz isso daqui. Encosta um pouco e vamos ver já aqui o nosso propósito. Vai diminuir um pouco o zoom. Como podem ver, tá esse efeito. Aqui tem um pequeno erro aqui, por exemplo. Aqui. Vamos fazer uns ajustes, são ajustes básicos. Agora já podem ver que está mais dinâmico e perfeito. Um propósito.
Então agora vamos seguir a imagem. Então outras coisas aqui eu vou fazendo nas pressas aqui para o vídeo não ficar cada vez mais longo. Como podem ver, antes de ser feito. Aqui eu vou puxando. Como podem ver, já temos esse efeito. Então o propósito já foi feito, então vou fazer basicamente o mesmo efeito para o fogo. Vai ter o mesmo fim. E o fogo vai começar exatamente aqui. Vou começar quando exatamente. Então vou mostrar. Desculpa, não é o fogo, é a disciplina. Então vou inverter essas duas coisas para não me complicarem. O fogo, desculpa, não a disciplina. O fogo será mexido. E o fogo aqui estará. Porque basicamente no fogo nós vamos fazer quase a mesma coisa que nós fizemos no propósito. Vamos ajustar de acordo com o vídeo. Como podem ver, o fogo já está sincronizado aqui, então agora vamos para a última coisa aqui, que é a disciplina. Então vamos ocultar aqui para não ser visível. A disciplina como é idêntica ao próprio projeto, então podemos fazer. Vou copiar aqui. E fazer isso daqui, o tamanho da disciplina. Como podem ver, está cheio desse tamanho da disciplina. Como podem ver, também a disciplina está sincronizada. A disciplina foi mais simples, porque tinha um tamanho que é mais real. Eu só copiar todas as coordenadas. Então isso ficaria basicamente assim. Desculpe pela imagem que está lenta. Deixa eu colocar a pior qualidade aqui. Eu não estou a usar um bom computador. É por isso que tem essas dificuldades. Não está fácil para mim editar. Mas como podem ver, o que fica é a ideia. Mas depois de salvar, vocês vão ver o produto completo. Deixa eu mostrar com o próprio X. O vídeo está a sair. Porque dentro já está. Então eu vou marcando até aqui. E eu vou cortando isso daqui até aqui. Corto isso daqui também. Eu vou reduzir depois o que eu faço aqui. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8.
marco 8 coisas e corto daqui. Basicamente vou fazer o mesmo. Depois disso venho aqui no vídeo FX, procuro Moco, venho aqui no S-Blue Mocore, clico e arrasto para aqui. Depois de arrastar, o que eu faço? Eu faço isso daqui. Até aqui no penúltimo, aqui mesmo. O que eu faço? Eu reduzo o tamanho. Reduzo o tamanho até aqui. Reduzo o tamanho até aqui. Depois copio até 1600, copio. Puxo para lá. Tá tudo bom? Agora corto esse muro do caverna e arrasto mesmo. Puxo até o fim e coloco as mesmas dimensões. Então o que eu fico com isso daqui. Fico com isso daqui. Como podem ver, cresce esse efeito um pouco bonito, mas é um efeito bom. Então eu vou criando os mesmos efeitos para tudo. Para dar aquele efeito em que aparece aquela pessoa a sorrir. Então vou colocando em todos os tricks as mesmas coisas. Mas basicamente o que eu estou a fazer é esse efeito. Eu até posso colocar para ficar visível tudo. Mas depois de eu fazer isso, eu puxo até os meus 8 minutos. Será 7. Depois de fazer isso, o que eu devo? Carrego essa imagem que eu fiz recortes. Essa imagem que eu fiz recortes, coloco de cima. Eu vou ajustando um pouco para ficar mais reto. Esse ser humano fica mais reto. Como pode ver, o ser humano está mais reto. Então, o que eu faço? Eu faço o mesmo efeito. Conto até 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. E corto. Então eu vou começar de 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar daqui. Faço isso daqui. Levo essa tag para lá e depois colocar no 200. Está bom, né? Então ter esse efeito está difícil ver, meu Deus. Quero colocar a peça pior qualidade. Vamos ver o que está acontecendo. Então corto essa imagem e faço um. Então puxa a imagem, entra e faz isso. Eu criei esse efeito. Agora, como podem ver, faltam as tais ditas nuvens. Então para isso eu pode encontrar na internet um chroma key de nuvens. Então eu levo as nuvens e coloco debaixo do vídeo. Basicamente eu venho aqui onde está escrito FX, clico no FX e procuro aqui no Vegas, procuro o chroma key. Depois de clicar no chroma key, clico em OK. E nessa barra aqui, como quero selecionar o verde, seleciono o verde. Faço isso daqui, não posso deixar assim para não ficar muito escuro. Assim. Não, como as nuvens têm a mesma redução que a imagem, posso simplesmente copiar toda essa aqui. Não posso simplesmente fazer isso aqui. Então, dá esse efeito nas nuvens, tá? As nuvens se movimentam. As nuvens no início podem estar, como vê no vídeo de Daniel, podem estar de vermelho. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco as nuvens, depois devo um fundo vermelho, exatamente. E deixo debaixo da imagem. Como a imagem chroma key, aquele fundo vai aparecer. Então, isso aqui são onde está. Então, começo a mexer um pouco aqui, reduzo a opacidade da imagem. Então, fica esse vermelho. Então, eu posso fazer o que? Eu posso simplesmente fazer esse tipo de efeito aqui, de como se estivesse a desaparecer. Então puxo isso daqui até aqui. Eu posso puxar até aqui. Então eu posso fazer isso daqui. Então eu posso simplesmente onde começa o X.
X começa daqui. Uma coisa que tem aqui. Posso fazer esse efeito. O vermelho desaparece. Então aqui eu posso criar uma tag em cima. Eu coloco essa imagem e essa aqui em cima. No momento em que o Daniel Penny fez essa transição de essa imagem de aparecer uma pessoa sorridente, ele cria umas coisas de brinde ou sei lá algo. Então eu procurei na internet o que eu pude montar aqui, que tem a ver com brinde de festa. Procurei um chroma key básico, então, que é esse aqui, o básico eu consegui encontrar na internet. Então vou colocar um efeito de ir à frente para fazer um efeito um pouco mais diferente. Eu agora vou salvar o vídeo. Então o vídeo já está salvo. Então eu aqui de forma rápida eu coloquei o vídeo do Daniel Penny debaixo desse, porque eu quero exatamente o som, a voz dele. Como o vídeo que eu fiz só teve 6 segundos, algumas partes do som eu acabei cortando, mas podem ver como fica. Sem o modo caverna, você não tem propósito, não tem foco, não tem disciplina e a consequência, alegria, né? Então é basicamente assim como fica. Então é esse o vídeo imitando o Daniel Penny. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com as demais pessoas e vejam uns outros trabalhos aqui no canal, porque também eu faço, além desse tipo de edição dinâmica, eu faço edição normal mesmo de corte e tal, videoclipes, porque tem um videoclipe aqui no canal, como você pode ver, se você for acessar aí um videoclipe. Até posso mostrar como fiz o primeiro trecho daquele videoclipe, como fiz aquelas primeiras